Você sabia qual é o maior dogma mariano? Você está cansado de ouvir aquelas pessoas inconvenientes falando que Maria não é a mãe de Deus? Fica conosco e assiste esse vídeo. A minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta, ó meu Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fala pessoal, eu sou o Daniel, catequista de Crisma, e hoje eu venho falar com vocês sobre o dogma, o maior dogma que nós temos de Nossa Senhora, da maternidade divina. Antes da gente começar, a gente tem que entender novamente que todos os dogmas marianos são cristocêntricos, tem Cristo ao centro. Dizia já São João Paulo II que quando ele começou a estudar sobre a igreja, entrou no seminário, achou que a sua devoção a Nossa Senhora era uma coisa muito infantil que ele deveria deixar de lado. Mas estudando um livrinho, o Tratado de Verdadeira Devoção de São Luís Maria de Montfort, ele percebeu que, pelo contrário, quanto mais ele se aproximava de Maria, mais se aproximava de Jesus. E é sobre esse ponto que a gente começa. A humanidade, como a gente já viu num vídeo do Marcelo, e quem quiser ver um pouco mais, só clicar aqui em cima para ver sobre a redenção, precisava de que um homem, ao mesmo tempo fosse Deus, viesse e redimisse toda a humanidade. E quem foi esse homem? Jesus Cristo, verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. A gente não pode separar essas duas coisas, porque somente sendo verdadeiramente Deus que ele poderia religar, fazer aquela mediação. E no momento em que ele buscou fazer essa mediação, naquele mesmo decreto que a igreja usa essa linguagem, ele pensou na mulher mais perfeita. E como a gente também falou no vídeo sobre a Imaculada Conceição, ele acumulou de todas as graças. Ele pensando em Nossa Senhora, olha que coisa legal, ele criou a própria mãe. Então, a belíssima Virgem Maria. Pensando na Virgem Maria, Nosso Senhor, colocou todos os atributos necessários e a elevou sobre todas as mulheres. Esse dogma é tão grandioso porque a maternidade divina por si só não precisa falar mais nada. Ser a mãe de Deus é estar acima de toda e qualquer criatura. Abaixo de Deus, é claro, mas depois de Deus não existe ninguém maior com maior graça. E naquele momento em que o Senhor, por meio do seu anjo anunciador Gabriel, chega àquela virgem escolhida desde a sua concepção e a sauda, ave cheia de graça, você dará a luz ao Salvador. E ela teve um papel tão importante na salvação de toda a humanidade. Por quê? Porque ela era a figura de toda a humanidade. Foi pelo sim que ela deu que toda a humanidade pôde escolher a redenção, pôde escolher a sua salvação. Interessante entender que ela não é mãe de Jesus unicamente na carne, mas também na alma. Nossa Senhora era tão perfeita que ela tinha que consentir. E esse consentimento é um ato de inteligência, é um ato espiritual. E ali houve a união primeira. Na alma de Nossa Senhora se uniu tão perfeitamente ao Espírito Santo que ele pôde habitar o Espírito de Maria. E também no seu corpo, pela graça do mesmo Espírito Santo, gerou aquele corpo glorioso. Alma e corpo unidas. A divindade e a humanidade finalmente foram unidas. Agora nós temos uma esperança. Dessa forma, a maternidade divina foi sempre defendida e proclamada no Concílio de Éfeso, lá nos anos 300, devidamente defendida. Lutaram contra aquele grande patriarca que pregava que Maria era mãe somente do Cristo, não era mãe de Deus. Aquele patriarca chamado Nestório, que foi devidamente combatido, para que assim nós pudéssemos dizer
Theotokos, Mãe de Deus. Afinal de contas, Jesus é Deus. Por isso nós falamos que o dogma é cristocêntrico, porque ele defende a integridade do Cristo. Lembrando, se o Cristo não fosse o todo, nós não teríamos redenção. Aquelas duas naturezas agora unidas nos dão a esperança da salvação. Por fim, quando alguém vier falar de Maria, é a mãe só de Jesus? Mas você tem que responder, é claro que ela é mãe de Jesus, mas diga também, ela é mãe do Jesus, que é homem e que é Deus. Ele é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. E por isso a gente usa uma frase, vou até pegar de um grande escritor, que é o Chesterton, que ele falava que todos nós devemos deixar um pouco de agradecimento à Virgem Maria, mas até mesmo o próprio Deus pode assim dizer muito obrigado, porque no seu decreto, na sua onipotência, no seu poder, ele a escolheu, mas ela teve que dizer sim. Então, somos todos imensamente gratos a Nossa Senhora, porque pelo aquele sim entrou a salvação no mundo. E assim a gente tem a oração da Ave Maria, que foi amplamente divulgada por esse concílio. Santa Maria, Mãe de Deus, roga por nós os pecadores. Essa é a nossa mãe, Maria, Mãe do Cristo por inteiro. E assim podemos dizer para todos, viva a Virgem Theotokos, viva Nossa Senhora, Mãe de Deus. Se você ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever. Também deixe seu like e compartilhe com seus amigos. E até a próxima!